Estamos estudando nessa semana sobre permanecendo na vontade de Deus, certo? Então, hoje, na terça-feira, nós vamos estudar sobre maduros e convictos. O que é que nós precisamos saber para estarmos maduros e convictos na fé? Para começar um empreendimento, é necessário você ter um propósito, você ter um objetivo, ter um norte. Então, o ministério de Paulo, né, a missão de Paulo e dos cooperadores dele, mostra essa determinação. O foco de Paulo era espalhar o evangelho pelo mundo todo, por todos os lugares conhecidos, todos os lugares desbravados. Ele queria pregar o evangelho. Por isso que ele saiu de Jerusalém e foi se espalhando mais para longe possível para pregar o evangelho para o mundo todo. Agora, como é que ele descreve esse objetivo dele? Colossenses 4, 12 e 13 diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Epáfras foi esse... Acredito que ele era como se fosse um ancião, um homem ali consagrado, um homem ali de Deus, que Paulo confiava nele para poder ele administrar e cuidar das igrejas que Paulo tinha fundado. Então, Epáfras tinha essa missão de ser o intermediário. Paulo na cadeia, e ele ia trazendo as cartas, ia trazendo ali as notícias de como é que Paulo estava e como é que as igrejas estavam para Paulo. Então, Epáfras teve um papel fundamental na pregação do evangelho em Colossos e nas cidades de Laodiceia e Hierápolis. Então, as saudações e orações por essas igrejas foram uma motivação para os crentes ali. Então, Paulo orava com um propósito, que os colossenses eles permanecessem maduros e plenamente convictos, certo? Então, como ele está dizendo desde o começo desse trimestre, a preocupação de Paulo era: será que essas igrejas que eu fundei vão permanecer firmes quando eu for embora? Será que essas igrejas vão permanecer... Elas vão permanecer na fé quando eu morrer? Porque logo eu vou morrer. Daqui não tem para onde ir. Eu apelei para o imperador, estou na cadeia imperial. Como eu não vou renunciar a Jesus, como eu não vou deixar de seguir ele, eles vão me matar de algum jeito. Então, como é que essas igrejas vão permanecer e não vão cair em qualquer vento de doutrina que tenha, não vão querer retornar ao judaísmo, né? Porque tem aqueles falsos mestres que estavam querendo converter os cristãos ao judaísmo. Então, Paulo estava preocupado com isso. Então, pessoas como Epáfras eram um alento para Paulo, porque sabia que quando ele morresse, aquelas pessoas iam ficar em boas mãos. Porque tinham líderes que pensavam assim como Paulo. Tinham líderes que compartilhavam do mesmo espírito de Paulo. Então, gente, discipulado é uma coisa fundamental, é uma coisa, por vezes, difícil, né, de se executar, mas é necessário. É necessário. A gente precisa realmente treinar alguém para ser como nós. Fazer com que outra pessoa siga o nosso exemplo, siga a nossa maneira de ser. Certo? Então, nós precisamos discipular alguém. Alguém que tenha a aptidão de seguir naquele processo. Porque, por exemplo, se eu sou um líder, se eu sou uma pessoa que tem influência sobre outras pessoas, eu preciso achar alguém que também eu veja que ela tem influência, que ela tem a capacidade de conduzir os outros. Então, eu vou só treinar ela em alguns detalhes para ela se tornar parecida comigo. Então, Paulo viu em Epáfras alguém que poderia ajudá-lo na condução dessas igrejas. Mas vamos analisar uns elementos dessa oração de Paulo, né? Então,
Verso 12 diz, para que vocês se conservem. Conservar. Conservar vem no verbo grego e significa permanecer firme e inabalável. Isso é possível para aqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Olha aí. Então esse mesmo verbo é usado lá naquele texto de Efésios para falar de que nós devemos resistir às ciladas do diabo e às forças do mal com o poder de Deus, vestindo toda a armadura de Deus, usando o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Então, se conservar na fé é resistir às tentações, é resistir às provações e às ameaças internas e externas, certo? Então, os maiores inimigos da igreja não são a parte externa, não são inimigos externos. Porque se a igreja tiver apenas inimigos externos, se ela se mantiver unida, se todo mundo se mantiver em oração, nada pode abalar uma igreja que está unida em oração, nada externo. Mas imagine se surge um problema interno, uma cisão, uma divisão na igreja, uma picuinha, um partidarismo. Se surge um problema interno, aí lascou. Então, é preciso que a igreja se mantenha firme, unida em um só pensamento, em um só propósito, todos pensando, todos trabalhando para o mesmo lado, certo? Para que assim elas possam se conservar, como diz o texto. E aí vem o segundo termo, que é maduros. A palavra grega significa perfeito ou maduro e indica a maturidade espiritual que se manifesta no amor sacrificial, que é esse texto de Mateus 5, 44, 48, eu imagino que seja aquele do amarás teu inimigo. Ou então é aquele de andar segundo a milha. Vamos conferir aqui. Mateus 5, 44 e 48. Pois é. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, esses perfeitos aqui é o mesmo verbo desse aqui, que diz maduros. Então, conservem-se perfeitos ou então conservem-se maduros. E essa conservação da maturidade é através do amor sacrificial, o amor pelas pessoas que não merecem, o amor pelas pessoas com quem a gente tem ranço. Nós sempre dizemos aqui que amar é diferente de gostar. Eu posso não gostar de uma pessoa, mas por Cristo eu tenho o dever de amar ela, porque se Jesus morreu por mim, Ele também morreu por ela. E isso é maturidade cristã. Todas as pessoas que não amam não conhecem a Deus, pois Deus é amor. É o que diz em João 4,8. Você não tem a obrigação de gostar de ninguém. Você pode gostar de umas pessoas e de outras não. Mas amar é uma decisão que a gente toma. Porque amar não é um sentimento. Amar não é uma sensação, uma emoção. Amar é uma decisão. Eu decido amar apesar de tudo. Todo casal, todo relacionamento que tem amor envolvido, que tem relações que não tem amor, né? Os que têm amor, o amor é apesar de, certo? Então você sabe que a outra pessoa tem defeitos, sabe que ela não tem, às vezes não tem interesses iguais a você, então você gosta de umas coisas, ela gosta de outras, mas ali nesse relacionamento, o amor ele supera os defeitos. Ele é uma coisa que decide superar qualquer problema que tenha, porque você quer estar com aquela pessoa. Dá para explicar isso? Não dá. Então, do mesmo jeito é o que diz em Mateus 5. O amor tem que ser algo além da razão, porque ele não enxerga os defeitos. E ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Então, isso é maturidade espiritual. No entanto, mesmo os mais maduros na fé nunca presumirão já terem obtido a perfeição. Ou seja, quando uma pessoa está madura, ela não afirma que está madura. Ela nunca diz que eu estou espiritual, que hoje eu estou para cima, que hoje eu já cheguei num patamar que eu nunca pensei que tinha chegado antes. As pessoas que acham que estão maduras estão muito longe da maturidade. E as pessoas que estão maduras, elas nunca vão reconhecer que estão. Elas sempre vão achar que precisam melhorar um pouco mais. Certo? Então, essa é a questão. Lembre-se daquele ditado
o filósofo lá que dizia, só sei que nada sei. Ele era um filósofo muito inteligente. Ele dizia, eu só sei de uma coisa, que eu não sei de nada. Então, as pessoas que afirmam isso, elas, Sócrates, tudo bem. Então, as pessoas que afirmam isso, elas estão dispostas a aprender e evoluir, certo? Aí, Paulo queria que eles se conservassem maduros e plenamente convictos. No grego, isso é uma palavra só, que transmite a ideia de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade, certo? É usada para descrever que Abraão estava plenamente convicto que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível. Então, esse plenamente convicto você pode traduzir com fé. Então, além de você se conservar, além de você ser maduro, você precisa também ter uma fé inamovível, uma fé inabalável. Confiar em Deus mesmo quando tudo parece que não tem para onde ir. Então, as demonstrações de fé de Abraão, de sair da sua terra e ir para o lugar onde Deus iria mostrar, ali foi uma demonstração de fé no impossível. A confiança que Abraão demonstrou ao sacrificar Isaac também é uma demonstração de fé além das probabilidades. Então, esse estar plenamente convicto é ter uma fé genuína. Então, é isso que nós devemos ter, uma convicção plena, uma fé que se aperfeiçoa nas dificuldades. É muito fácil ter fé quando está tudo bem. A fé, ela é desenvolvida, ela é melhorada, ela é aumentada conforme os problemas vêm, certo? E aí, além de tudo isso que nós já lemos, tem aí a última frase que é plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, a palavra toda indica algo completo. Paulo orou para que os colossenses transbordassem do pleno conhecimento de Deus e vivessem de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, segundo a força da sua glória. Então, aqui se relaciona lá com Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós já falamos aqui na lição que qual é a maneira de descobrir a vontade de Deus? Estuda na Bíblia. Então, quando a gente pede uma coisa que Deus não atende, por quê? Porque não está alinhado com a vontade de Deus. Então, significa que a gente não conhece os gostos de Deus, a gente não conhece o que é que Deus quer, o que é que Deus não quer. Isso a gente só descobre tendo intimidade com Ele. Se um dia a nossa vontade se alinhar com a vontade de Deus, então o que a gente pedir, Deus vai atender, porque está igualzinho o nosso pensamento, estão batendo. É que nem quando você vai conversar com uma pessoa que você é muito íntimo, e você nem precisa terminar a frase que outra pessoa vai lá e completa. Porque a pessoa adivinhou o seu pensamento, porque pensam igual, porque conversam muito tempo. Às vezes você vai pedir um negócio, eu queria pedir uma coisa. É isso? Como é que você soube? Porque eu conheço você. Então, quando a gente tem uma intimidade forte com Deus, então a gente pede aquilo que Ele gostaria de nos dar já. Entendeu? Então nós temos que ter a mente de Cristo. Exatamente, Samara. Então, Atos 9:16. Para encerrar aqui, lição pede para a gente ler Atos 9:16. Diz assim: pois eu mesmo vou mostrar a ele, como verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Olha aí. Então, no próprio chamado de Paulo, Deus já deixou claro que ele iria sofrer. E muitas vezes a gente entra na igreja e acha que a vida cristã não vai ter sofrimento. E agora com Deus não vai ter mais nada. Essa é uma ilusão que não sei quem é que coloca, mas a pessoa já vem do mundo achando que pronto, agora daqui para frente não tem mais isso, não tem mais dificuldade, não tem mais problema. Mas se não fossem os problemas, a nossa fé não desenvolveria. Se não fossem os problemas, a nossa confiança em Deus não existiria. Se não fossem os problemas, o nosso caráter permaneceria igual que era antes no mundo. Pessoas fracas, pessoas
medrosas, pessoas insensíveis, pessoas críticas. Todos os problemas do mundo continuariam com a gente até a morte se não fosse nenhum problema a vida cristã. A gente achava que a vida cristã é só vitória, e assim permanecia igual que era no mundo. Então, as provações ajudam a gente a sair daquele perfil que a gente tinha antes. Ajudam a gente a se desvencilhar, a se soltar daquelas coisas que a gente era no mundo antes. Agora a gente vai crescendo de fé em fé até o dia da glorificação, quando Jesus voltar. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que nós aprendemos aqui. Nos ajuda, Senhor, a nos desenvolver. Nos ajuda a permanecer maduros, a ter um amor que se sacrifica pelos outros, a ter uma fé inabalável, a ter uma confiança em Ti que se aperfeiçoe nas provações. Fica conosco, agora abençoa o estudo do livro, aos demais. Abençoa cada um que entrou aqui. Enche eles de bênçãos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Rocha.